Bom, pessoal, vamos começar então mais uma aula nossa de mecânica, tratando hoje sobre vetores cartesianos, que é a mesma ideia de vetores que a gente vem tratando aí, só que agora em 3 dimensões, tá? Continua a mesma ideia de modo, direção e sentido, só que agora uma abordagem diferente para que nós possamos calcular problemas relacionados com vetores cartesianos, tá? Então, conforme eu disse para vocês, vetores cartesianos geralmente utilizados em 3 dimensões, nada impeça que você utilize em 2 dimensões, tá? Lembrando que nós utilizamos sempre a regra da mão direita, né? Essa parte do braço aqui seria o eixo Y, essa de cá o X e esse o dedão seria o Z. Ambos estão 90 graus um do outro, tá? Eu posso inverter, desde que eu mantenha essa relação sempre, ok? Nós temos aqui agora os eixos X, Y e o terceiro eixo, o Z, tá? Caracteriza sendo 3 dimensões. Reparem nessa imagem aqui, como que nós vamos montar o vetor cartesiano? O vetor A, em azulzinho, é o vetor propriamente dito. Nós precisamos também saber encontrar as componentes que formam esse vetor em azul. A X, a Y e a Z, tá? Nesse caso, a componente Z é a mais fácil de ser determinada, porque ela é a única que está ligada diretamente com o vetor A. Não é isso? Olha lá. Se eu encontrar essa distância aqui, a altura do vetor já é a componente Z. Contudo, a componente X e Y, eu preciso dessa sombra aqui, ó, do vetor no plano XY. É como se fosse eu decompor o vetor em 2 dimensões. A primeira dimensão eu tenho Z, e na segunda, eu tenho um vetor no plano XY. Depois que eu encontrar esse vetor tracejado aqui, eu posso, através desse vetor tracejado, encontrar a componente X e depois encontrar a componente Y, tá? Então, existe essa divergência aí para o vetor em 2 planos. Vetores unitários, tá? Vetores unitários é uma operação que vocês já estudaram em geometria analítica e ele tem a finalidade de mostrar a direção do vetor cartesiano, tá? Ele mantém o mesmo sentido e a mesma direção, mas ele não tem o mesmo módulo e não tem unidade, tá? Todo vetor unitário, o módulo dele tem que ser igual a 1. Então, se você encontrar um vetor unitário, calcular o módulo e não deu o valor muito próximo de 1, está errado esse vetor unitário seu, tá? E como que nós encontramos esse vetor unitário? Vai ser a componente do vetor, né, nesse caso aqui, ó, AX dividido pelo módulo de A. Depois, para a componente do vetor unitário em Y, AY dividido pelo módulo de A. E a mesma coisa aí para Z, tá? Então, o vetor unitário serve para dar a direção. Nós também conseguimos utilizar o vetor unitário para outras finalidades, mas agora o vetor unitário serve para a gente para nos dar a direção do vetor, tá? Módulo sempre igual a 1 e nenhuma das componentes do vetor unitário tem como ser maior do que 1. Por quê? Se eu estou fazendo AX dividido pelo módulo de A, lembre, não existe como um cateto do triângulo ser maior do que a hipotenusa. Assim como não existe a componente do vetor ser maior que o seu próprio módulo. Se ela é sempre menor, as coordenadas de um vetor unitário sempre vai ser ou igual a 1 ou menor, nunca maior, tá? Olha só o exemplo, ó. O vetor unitário de A. Olha o tamanho que é o vetor de A. Olha o tamanhozinho que é o vetor unitário. Ele tem módulo sempre igual a 1. Ele mantém o mesmo sentido e mantém a mesma direção, ó. Mas ele não mantém a mesma unidade nem o mesmo módulo. No caso dos vetores unitários, nós não trabalhamos com X, Y e Z, mas sim I, J e K, nas mesmas proporções. I para X, J para Y e K para Z, né? Isso que vocês também já viram em geometria analítica. Nada mais é do que uma breve lembrança aí para vocês, tá? E aqui está os vetores unitários, I, J e K, expressos no espaço, ok? Os 3 componentes de um vetor atuam nas direções positivas. O I para X, conforme eu já disse para vocês, olha lá, ó, o vetor unitário da componente X, olha como é que ele está caminhando. Vetor unitário na componente Z, vetor unitário na componente Y. Nós escrevemos um vetor cartesiano dessa maneira aqui, ó, exatamente assim. A X seria a componente X do vetor, o I para representar que é X e o vetor unitário, mais a componente Y, J, mais a componente Z, K. Esse I, J, K, eles têm que estar presentes no vetor cartesiano na hora que vocês vão escrever ele, olha lá, ó, conforme um vetor cartesiano.
Bom, pessoal, nossa aula de vetores cartesianos é isso, tá? É só um breve conceito sobre vetor e vetor unitário. Grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula.